Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do médico Sérgio Veloso Lucas, com quem nós vamos conversar agora. E, Sérgio, não vamos conversar certamente sobre os tantos assuntos que já te trouxeram aqui, que é essa questão das doideiras, das idiosincrasias, das pequenas loucuras das pessoas, mas sobre a sua o seu recentíssimo ofício de escritor com o lançamento do seu primeiro, do seu, sinceramente, esperado primeiro livro. E como é que você está se sentindo como escritor noviço? Bom, obrigado, Eustáquio, pelo esperadíssimo, né? Mas a verdade é que eu sou escritor antes de ser médico, né? Eu escrevo desde garoto, eu escrevo desde criança, aprendi a escrever, eu já fazia poemas e tal. Aí quando a gente começa a crescer, fazer poema já parece coisa de gente fresca, né? Na nossa época tinha isso, né? Bullying e tal, não sei o quê. E eu parei de escrever isso, mas eu nunca parei de escrever. Eu fui escrevendo ao longo da vida inteira. Escrevi meu discurso de formatura, eu fiz crítica de cinema em jornal universitário. E aí depois, quando eu voltei para o Espírito Santo, eu escrevi uma série de 18 artigos na Gazeta, na época, na página editorial da Gazeta, que foram muito bem recebidos. E pouco depois, a minha mãe, beijo mãe, que ela começou a entrar na política e depois ela foi eleita presidente pela primeira vez do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e eu fui o ghostwriter dela. Eu simplesmente fiz todos os discursos, todos os pronunciamentos públicos da minha mãe, quem escreveu fui eu. Nós estamos falando de quem mesmo? Quem era sua mãe? Mariazinha Veloso Lucas. Todos os pronunciamentos dela fui eu que fiz, as 10 posses, o prêmio que ela foi receber fora, inclusive a participação dela no capítulo que ela escreveu no livro do Carrier, o Gavião e elas. Ela só mandava assim, às vezes ela falava, meu filho, eu vou receber uma comenda em Belo Horizonte, eu quero falar em torno de 20 minutos no máximo, 15 a 20 minutos. Ela não dizia nem o tema. E eu fazia. Aí, isso daí foi me dando muita cancha, né? Eu perdi muita coisa. Aí, nessa época, eu escrevia a máquina ainda, tinha lá atrás, ainda antes de ter computador. Escrevia à mão, escrevia à máquina. Então, muita coisa se perdeu. Eu tenho algumas histórias. Isso tem uma coisa até engraçada, né? Eu estou falando já pelos cotovelos. Tem uma coisa engraçada. Algumas coisas que eu escrevi no passado que se perderam, eu tento reescrever. Né? Mas é difícil, né? Não, é difícil, porque é igual tomar banho no mesmo rio, né? Não vai, rapaz. Eu escrevo diferente, sai tudo diferente. Tem particularmente um poema que é engraçado, essa história, que chama-se A Gorda Fanha, que é prólogo. E era uma coisa engraçada. Tinha rimas com fã e tal. E aí eu reescrevi ele a primeira vez, não ficou mesmo do mesmo jeito, eu perdi de novo, aí eu fui reescrever uma terceira vez, já mais recentemente, e virou um dramalhão. Eu falei, pô, não era essa a intenção. Então reescrever não funciona. Aqui, eu falei esperadíssimo mesmo, que nós estamos falando aí de um circuito mais fechado, restrito, que te conhece. Por causa uma das coisas boas da internet, no momento que ela democratizou essa possibilidade de todos serem produtores de conteúdo, que nós vamos ter toda a série de conteúdos, os bons ou os execráveis. Né? Mas ali você tem condição também. Antigamente você tinha que, às vezes, regatear a concessão de espaço no jornal para poder ver sua ideia publicada. Né? Aí depende um pouco também dos humores do editor de plantão. Sim. Agora não, você faz o seu texto, despeja lá e aquilo fica perenizado lá. Né? Então, para quem tem a ânsia ou mesmo a vocação de escrever, é um estuário maravilhoso para você discorrer suas criatividades. E por isso, havia a mesma expectativa de que em algum momento você fosse juntar, compilasse aqueles textos todos e produzisse um primeiro livro, até porque há sempre uma suspeita de, por causa da sua atividade, você ia fazer algum tipo de mentoria implícita ali com relação a essas coisas de vasculhar a alma humana, as idiosincrasias, as doideiras de cada um, como o cara que trabalha nessa área. Então havia uma expectativa. Mas vai tipo ter. assim, leio um conto e ganho de graça uma análise subliminar. Esse primeiro livro chama Vingança das Lagartixas Assassinas. Isso aí já deu para imaginar o contexto em que ela surge. São histórias mas são histórias de ficção,
que contém, efetivamente, pode uma história ou outra contém alguma lição de moral, particularmente para o usuário de cocaína, que o personagem central dessa história... Quer dizer, o personagem central são as lagartixas, o cara é um personagem secundário. Mas é óbvio que a minha experiência como médico, como psiquiatra, ela permeia todo o livro. Mas eu vou ter um livro mais específico disso aí que você falou, vai se chamar Psiquiatra de Varanda, que são aí textos mais profundos, porque esses textos aí que eu escrevi do Vingança, são textos que eu tenho a pretensão de ser engraçado, ou de que ele seja engraçado. Tem sempre um twist no final, para a pessoa surpreender o final. Eu tenho o interesse de prender, mas é um livro que eu escrevi com o interesse que as pessoas prendam na leitura, que eles fiquem ali absortos e tal, e que riam, e que tenham medo, porque tem contos que são mais assustadores, ou que se comovam com um romance que tem também. Eu misturo vários estilos, né? É interessante, você sabe que quando eu li a biografia do Tim Maia, escrita pelo Nelson Motta, eu tive a oportunidade depois de encontrar com o Nelson Motta, né? Aí eu perguntei, Nelson, o Tim era tão doido daquele jeito ou você que é um excelente escritor? Ele, modestamente, não tinha que era doido daquele jeito. As duas coisas, né? E de vez em quando o Tim morria de raiva do Nelson Motta. Só chamava Nelson Motta pelo nome e sobrenome. Nelson Motta. Só chamava. Mas achei interessante. O livro é ótimo. Ótimo. Né? Mas a personagem, de fato, é de você. E está lendo, e de repente está rindo em voz alta, a pessoa não se surpreende, né? Sim. Então, agora Sérgio, pelo que você já produziu até agora, simplesmente nessa mídia que é a internet, tem conteúdo aí para algumas edições, né? Para muitas. Eu tenho uma fanpage no Facebook, que eu comecei vai fazer 11 anos, agora tem 10 anos. Logo no começo eu escrevi um texto todo dia, então você imagina o conteúdo que eu tenho. Às vezes alguns desses contos eu publiquei lá, outros não. Teve uma fase que eu escrevi sobre política, depois eu desisti muito, porque virou esse fla-flu terrível nas redes, né? Eu tinha às vezes a página invadida por haters, e era uma coisa desagradável. Na verdade, foram os meus maiores sucessos. 30 mil visualizações só por conta dos haters. Os lovers não chegam nem à metade. Mas, enfim, aí eu fui abandonando essas, porque tinha muitas crônicas que eram temporárias. Mas teve um benefício, porque aí o que restou são textos atemporais, que podem ser não datados, né? Porque você faz um comentário, por exemplo, eu escrevi muito no período do impeachment da Dilma, e ficou tudo datado ali, entendeu? Não tenho a menor... mesmo quando você escreve uma coisa ficcional e tal, que você data, que você bota um evento e tal, muita gente depois não sabe direito o que foi aquele evento, né? No marketing digital existe uma premissa hoje que está cada vez mais presente, que é o seguinte: o contexto é rei. Então é isso. O texto, por mais primoroso e bem elaborado que seja, descontextualizado, quem não viveu aquele contexto não tem a referência. Mesmo assim, eu ainda tenho diversos estilos, porque aí tem crônicas que eu falo muito lá da nossa praia, na Praia da Baleia, que eu moro há 21 anos. Você rebatizou como Praia da Baleia. Eu rebatizei e já contaminou, né? Qual é o nome oficial dali? É Morada do Sol. Morada do Sol. Morada do Sol. Eu rebatizei e o meu vizinho arquiteto, que é o cara que tem mais obras ali, já topou a entrada da praia na casa dele, tem lá um portal escrito Praia da Baleia. Assumiu Praia da Baleia. Tem gente tal que fala Praia da Baleia já. Agora, a perspectiva das próximas edições, tudo é baseado, então, em textos já produzidos, então? A maioria já produzida. Eu vou dar, talvez eu faça algumas coisas para dar unidade, né? Por exemplo, eu tenho uma série que é chamada Envelhecência, né? Essa série eu escrevi ao longo dos últimos 8 anos, mais ou menos. Eu comecei com... 8 não, eu estou com 65, eu comecei... Você é tecnicamente idoso, né, agora? Idoso, oficialmente, por todos lados. E, na verdade, eu comecei, eu acho que com 58 ou 59, me preparando para ser idoso com 60. Então, o processo de ficar velho guarda muitas semelhanças com
é a adolescência, porque o seu corpo está passando por transformações, você não tem o controle adequado sobre ele, né? Você fica mais estabanado, você tem dificuldade de se inserir num ambiente diferente que você vai encontrar. Então, eu escrevi uma série que também essa é uma série que eu misturo ciência com eu vi algumas em que você admitia, meio a contragosto, algumas limitações. Sim, com certeza. A gente vai aprendendo a lidar com as limitações e que só fizeram aumentar, não diminuíram de lá para cá. Elas só fizeram aumentar. Mas aí, por exemplo, essa série tem uma amiga da minha mulher, lá que ela fez já uma compilação já de mais... E depois que ela fez a compilação, já dava 100 e poucas páginas, eu já escrevi mais uns 2 ou 3. E agora eu dei ponto final, porque com 65 eu acho que já passou a envelhecência, eu entrei na velhice mesmo. Então eu já assumi, já passou. Mas é o que? É uma série? Já passou a transição. É uma série que tem uma ordem, né? E tem... Tem um texto, talvez o meu favorito nessa daí seja Diálogo Corpo e Mente, né? Que a gente tem a dissociação, né? A dissociação da corpo e mente. E tem um diálogo concreto, que o sujeito fica falando porque eu escrevi quando eu fui nos Estados Unidos, eu cometi a loucura de jogar basquete ali na rua, em Venice Beach, com aqueles caras enormes americanos habituados a jogar basquete. Eu joguei também, né? Ali lá em Los Angeles, né? Lá em Los Angeles e tal, mas os caras tudo profissa, né? E eu tomei um toco muito humilhante. E aí eu tentei exceder a minha capacidade física e saltei para uma bandeja lá, dando drible no meu marcador, até deu certo, mas eu tinha que bater no chão. Quando eu bati no chão, o joelho fez... Trá! Rapaz... Parou todo Sérgio, mundo. Bom aspecto fundamental da produção literária, intelectual, artística, não tem show sem bilheteria. Se a pessoa quiser comprar seu livro, como é que faz? Entra na Amazon, ele tem a opção de comprar em e-book ou em um livro impresso. É um livro de 96 páginas, está custando agora no valor, com a queda do dólar hoje, eu fui ver antes de vir aqui, está R$62. Eles dão o preço lá em dólar. Você pode encomendar. Eu estou falando de $10, então, né? Estamos falando de $9,99. Esse é o valor do... Que vem outros, então, né? Nos quais certamente você vai estar projetando muito também da sua vida, sua vida de consultório. Já tem várias coisas. Tem as experiências no pronto-socorro, né? Tem algumas experiências que são mais dramáticas, outras menos dramáticas. Tem uma série sobre os bichos que eu tive em casa, né? Eu tenho uma série que eu chamo de Dr. Dolittle Veloso Lucas, que eu converso. Eu tenho uma casa com um arara vermelho, um ararajuba, um eclectus, uma calopsita e 3 cachorros vira-lata. E todo mundo convive e tal, harmonicamente. Eu me sinto o chefão. Então, eu já escrevi várias histórias. E uma esposa cúmplice, né? A esposa certamente fez parte disso tudo. Ela é quem trouxe os araras para casa. Eu jamais teria um arara em casa se eu não fosse casado com quem eu sou. Sérgio, eu convido você a estar aqui para os próximos livros, que vai ser sempre um prazer estar sabendo de como é que você, através da sua lente refinada, interpreta as cenas mais prosaicas do cotidiano. É isso aí. Leia o livro, você vai se divertir, eu tenho certeza que vai se divertir. Os 2 primeiros tem logo Lagartixa na inteira. O primeiro o primeiro conto chama-se o Vingança das Lagartixas Assassinas. O segundo é Caçada no Crepúsculo e o personagem principal também é uma lagartixa. Qualquer percepção, qualquer impressão de fixação é bobagem. Assim, já que eu falei da minha mulher, ela tem essa propriedade. Ela é bióloga, especialista em animais selvagens. Ela é capaz de pegar uma cobra pela mão, botar no pescoço, mas se vê uma lagartixa, ela pula em cima da mesa. Então você vê que medo é uma coisa complicada de entender, né? Grato, Sérgio, pela sua presença. O prazer foi meu estar aqui sempre que você quiser. Então a gente está aqui. A presença hoje do agora escritor, Sérgio Veloso Lucas. Até já.
Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.